Graças a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Sou muito grato a Deus pelo privilégio de estar aqui esse final de semana com os irmãos. Minha gratidão a Deus, minha gratidão ao conselho, ao pastor, a confiança do púlpito, a confiança do rebanho para repartir a palavra do Senhor. Irmãos, nós precisamos ser ganhos pela palavra de Deus. Nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma mente deformada pelo pecado, estragada por uma sociedade perversa. Nós temos uma mente que é alimentada diariamente pela mídia, pelos meios de comunicação, pela internet, pelos celulares, pelas propagandas, pelas conversas. Se você pegar hoje as músicas, as canções, os filmes, a arte, se você pegar hoje as produções de teatro, tudo isso conspira contra a família. Ontem nós tivemos o privilégio de ouvir uma palestra na escola e o preletor disse que há uma decisão de destruir a família nessa sociedade. Muito interessante aquela palavra, tem falado isso, Deus já tem mostrado isso no nosso coração. Irmãos, por isso nós precisamos ser ganhos pela palavra. O que muda a minha vida e a sua não é uma música, não é um grupo, não é um estilo, não é uma liturgia, não é um estilo de canção. O que muda o meu coração e o seu é a palavra de Deus. Nós precisamos ser lavados por essa palavra. Eu vou contar uma ilustração um pouco dura até, um pouco forte. Certa feita eu estive num hospital fazendo uma visita e havia uma pessoa com uma infecção muito grande. E aquela infecção estava numa situação muito grave. E eu olhei para aquela cena e o médico colocou um dreno naquela infecção com soro. E aquele soro passava por aquela infecção e eu perguntei para a enfermeira, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Ela disse, olha, esse soro vai passar e vai lavar, para limpar essa infecção. Irmãos, nós temos uma mente infeccionada por tanta maldade, por tanta malícia. O humor da nossa sociedade, as piadas, as brincadeiras, as propagandas têm duplo sentido. Se você vai assistir um filme hoje, por exemplo, o herói é a mulher, o homem é um banana, uma pessoa sem direção, um bobão que não tem muita função. Aí se aparece um homossexual, ele vai ser inteligente, brilhante, alegre, bem realizado. As novelas têm esse enredo. Quando você vê uma mulher muito feliz, muito alegre, você vai perceber que essa mulher não tem marido, não tem filhos, ela usa os homens. Você percebe que há uma atmosfera assim muito sutil, aliás hoje nem muito sutil, para destruir a família. Há um projeto orquestrado pelas trevas. E eu não tenho dúvida, irmãos, que nós estamos vivendo os dias do fim, como diz Paulo quando ele escreve a Timóteo, no final dos tempos os dias serão difíceis. A expressão usada lá em Timóteo capítulo 3 é chalepos. Essa expressão grega chalepos quer dizer tempestade, uma tempestade em alto mar, trabalhosa, uma hora trabalhosa. E eu não tenho dúvida, irmãos, que só serão salvos, só vão sobreviver aqueles que estiverem em Cristo e firmados na sua palavra. A Bíblia é a âncora da nossa alma, a palavra vai nos firmar. E o que vai nos dar convicção, firmeza, é aquilo que Deus tem depositado no nosso coração e na nossa mente. Por isso nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra. Renovar. Constantemente você precisa ler a palavra, ganhar conceitos, identificar conceitos errados, falsos que você tem na sua mente, mentiras do diabo, e você precisa substituir pela palavra do Senhor. Você precisa guardar a sua mente, meu irmão. Você precisa ser ganho pela palavra. Não só a sua mente, mas seus afetos, seu coração. Eu não tenho dúvida, irmãos, que Deus usa a sua palavra para lavar a nossa alma, para lavar o nosso coração, a nossa mente, para nós termos a mente de Cristo. Santificação é isso, é ser lavado pela palavra. E eu quero dar os parabéns por essa igreja, por ter coragem de fazer uma conferência sobre a família.
e dizer: olha, eu creio na família, nós acreditamos. E nós estamos aqui, irmãos, nessa noite para dizer: por mais que a televisão desqualifique a família, por mais que a mídia desqualifique o conceito de família, por mais que há um descrédito em relação à família, nós como igreja estamos nos levantando nessa noite dizendo: eu acredito na família, porque a família é um projeto de Deus. Se em alguns lugares não está dando certo, se a maioria dos lugares a família não está dando certo, é porque princípios de Deus têm sido quebrados. Por isso, irmãos, nós acreditamos tanto, como disse minha esposa ontem, nós rodamos 7 horas, deixamos a nossa casa, estamos aqui, apesar de ser muito bem recebidos na casa do pastor, muito bem recebido na igreja, mas nós estamos gastando a nossa vida aqui, porque nós cremos nisso, irmãos. Nós temos uma convicção que a família é uma instituição de Deus. Amém? É o maior centro de treinamento de cristãos. Seu filho vai ser treinado na sua casa. É ali que ele é formado, seu caráter, a sua fé, a sua convicção, para ele enfrentar o mundo. E para terminar essa série de ministrações, eu quero fazer uma meditação com os irmãos em João capítulo 2. Aqueles irmãos que adquiriram a apostila, é a última lição do nosso curso. Aqueles que ainda não adquiriram, se quiserem adquirir, poderão adquirir no final da reunião da igreja. É a nossa última lição, vinho novo. Quero falar sobre as bodas em Caná da Galileia. Um texto muito conhecido, né? Texto clássico, texto que você deve ter ouvido várias vezes. Muitos aqui devem ter ministrado já sobre esse texto. E as Sagradas Escrituras, então, nos diz lá no capítulo 2 do Evangelho de João: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada uma levava 2 ou 3 metretas, de 80 a 120 litros. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração. Curve a sua cabeça, com a sua Bíblia aberta, com o seu coração aberto. Feche seus olhos. Ore ao Senhor nessa hora, pedindo: Deus, fale comigo. Diga para o Senhor: eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ser ministrado, Senhor. Eu quero ser exortado. Eu quero ser corrigido, alertado. Quero ser admoestado, Senhor. Eu me submeto à Tua palavra nessa hora. Senhor, ganha o nosso coração com a Tua palavra, Senhor. Ganha, Senhor, a nossa mente, Senhor. Nos dê a mente de Cristo, Senhor, através da Tua palavra. Senhor, dê graça para quem fala e graça para quem ouve. Essa palavra já é inspirada, Senhor. Já é a verdade do Teu Evangelho. Que agora possamos ser ministrados por ela. E que aplicações práticas possam permear, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Que possamos ser invadidos, Senhor, de esperança, de alegria, de certeza, de convicção de que o Senhor é o Deus que restaura todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto é um texto que fala de um aspecto muito particular, muito íntimo da vida de Jesus. Esse texto registra um acontecimento pessoal.
a priori um acontecimento, uma agenda familiar. Agora mesmo a irmã estava falando de um casamento com a gente aqui, pouco antes. Casamento é muito gostoso, você chama só as pessoas mais próximas, né? Às vezes dá até vontade de chamar muita gente, mas hoje é difícil. Então o casamento é um lugar para os íntimos, lugar para os próximos, lugar para as pessoas que amam a gente, que a gente ama. Eu me lembro muito bem do meu casamento, que alegria que é esse dia, né? Será que você consegue lembrar do seu casamento, como é que foi? Começar a lembrar como é que foi a festa, como é que foi o bolo do seu casamento. As mulheres já vão lembrando como é que estava o cabelo, como é que estava o vestido, né? Como é que estava ali. Os homens lembram muito pouco. Capaz, se eu perguntar aqui a cor do terno com que você casou, a maioria dos homens não vão nem conseguir lembrar, né? Qual que era a cor. Se eu perguntar a marca, então nem se fala. Com certeza ele era menor do que o que você usa hoje, né? Mas você não vai lembrar desses detalhes. Mas o casamento é algo muito gostoso, é muito bonito. Eu gosto muito de ir em casamento, eu faço casamento. E esse casamento aqui era um casamento muito próximo da vida de Jesus, tanto que discípulos, família, toda estava presente. Agora, os casamentos daquela época eram casamentos um pouco diferentes dos casamentos de hoje. Por exemplo, um casamento hoje ele começa por volta das 19 horas, quem sabe 20 horas, e a festa, por mais boa que ela possa ser, por mais animada, ela costuma ir aí até as 4, 5 da manhã. Alguns vão até mais, agora tem até um cafezinho já, né, na manhã, alguma coisa assim. Eu hoje estou meio assustado com o casamento de crente, né? O casamento de crente está meio preocupante, então eu só como a entrada e vou embora, porque se eu não vendo, não sofro tanto, né? De ver crente exagerando na bebida, exagerando na comida, cometendo pecados, né? Para agradar uma sociedade pagã. Eu fico frustrado de ver o casamento dos crentes hoje, né? O super valor que as pessoas dão ao estético, à aparência, às formalidades. Irmãos, casamento é uma coisa, um ato tão lindo, tão espiritual, tão sublime. Você está chamando a igreja, você está chamando os irmãos, a família, você está dando um testemunho espiritual da sua decisão, do seu pacto, da sua aliança. Casamento hoje virou festa, virou gasto, virou investimento. Tem casais que passam 3 anos, 4 anos pagando dívida de casamento, né, de festa. Acho isso um absurdo. Particularmente eu acho isso, perdeu-se muito o sentido de um casamento. O casamento é um testemunho espiritual, é uma alegria repartida, é uma conquista pela graça de Deus. Você toma uma decisão de romper com o seu individualismo e chamar alguém, convidar alguém para fazer uma aliança eterna para você repartir a tua vida, compartilhar suas alegrias, compartilhar da sua fé, criar filhos para a glória de Deus. Infelizmente tem desvirtuado muito, mas essa festa aqui era uma festa um pouco diferente das de hoje. Essa festa aqui era uma festa muito voltada para os relacionamentos, mas ela tinha uma característica que era o tempo. As festas de casamento dessa época, nessa região, elas duravam entre 8 até 12, 13 dias. As pessoas ficavam 12, 13 dias comendo e bebendo ali na família. Havia uma cerimônia da chegada do noivo, era uma cerimônia linda. Diferentemente de hoje, o centro das atenções não era da noiva, o centro da atenção era o noivo. A noiva tinha que ficar vigiando, esperando a chegada do noivo, o noivo era chegado, tudo isso obviamente simbolizando Cristo e a igreja. Já havia, né, uma prefiguração de tudo isso. E esse casamento ele era marcado por algumas coisas, comida, bebida, mas o vinho, ele tinha um significado muito importante nessa cultura. O vinho era central na festa, o vinho era o símbolo da alegria, o vinho era o símbolo da esperança, da prosperidade. Era inadmissível uma festa sem vinho, era inadmissível um casamento sem vinho. Uma tragédia estava para acontecer nessa família, algo que marcaria essa família para o resto da história. Essa família seria marcada como uma desonra, como uma vergonha, um vexame. Como que alguém faz uma festa e permite acabar o vinho? Acabar o vinho aqui seria uma tragédia cultural, seria uma tragédia muito grande, serviria de zombaria, serviria de algo assim que eles ficariam expostos na sociedade. E no meio dessa festa acaba o vinho. Que tragédia! Uma tragédia muito grande.
Mas Maria, mãe de Jesus, uma mulher sábia, uma mulher cheia da graça de Deus, que a graça a alcançou, essa mulher olha para Jesus, chega para ele e diz: olha, acabou o vinho. E ele dá uma resposta que na linguagem aqui parece até mal educada, mas não é. Ele diz: não é a hora. E ela não teima, ela não retruca, ela não tenta convencer Jesus, ela simplesmente olha para o servente e diz: olha, fica de olho nesse homem. O que ele pedir para vocês fazerem, vocês fazem. E a Bíblia diz que havia ali algumas talhas de pedra que cabiam mais ou menos entre 80 a 120 litros. E Jesus olha para aquele servente e diz: enche de água. E eles enchem. Logo em seguida ele diz: agora tira e serve. E quando eles tiram, tem o melhor vinho, ao ponto do convidado especial experimentar, chamar o noivo e falar: não estou entendendo. Normalmente o bom vinho é primeiro. Depois que as pessoas já estão fartas é que serve o inferior. Você inverteu. Você deixou o melhor vinho para o final. Irmãos, eu fico encantado porque o João termina essa narrativa dizendo que com este Deus, Jesus, princípio aos seus sinais em Caná na Galileia, manifestou a sua glória. E eu fico olhando um casamento que manifestou a glória de Deus. Eu fico olhando para esse casamento, irmãos, eu olho para o meu, eu digo: Senhor, tem misericórdia, que meu casamento manifeste a sua glória. Que o seu casamento, meu irmão, manifeste a glória de Deus. Que quando alguém falar do seu casamento, diga: o seu casamento manifestou a glória de Deus. Mais que isso, houve conversões nesse casamento, houve arrependimento, pessoas creram em Jesus através desse casamento. Eu fico olhando para o meu casamento e eu peço para Deus: Senhor, dê graça que o meu casamento de Vera manifeste a glória de Deus e que pessoas creiam em Jesus através do nosso casamento. Esse é o meu desejo para o seu casamento também. Que você manifeste a glória de Deus e que pessoas creiam em Jesus através do seu casamento. Irmãos, obviamente que esse texto aqui, a mensagem central, se você fizer uma exegese acurada desse texto, você vai entender que a mensagem central desse texto aqui é novo nascimento. Aqui está falando de vida nova. Aqui está falando da capacidade, do poder sobrenatural que Deus tem de transformar água em vinho, de pecador morto em um cristão vivo. Obviamente que aqui está falando de novo nascimento. Aqui está falando da capacidade transformadora de Jesus através da sua palavra. Essa é a mensagem central. Mas há pelo menos duas aplicações aqui que eu queria fazer para nós nessa noite. Primeira aplicação é de que, ao estar nesse casamento, realizar esse milagre, manifestar a sua glória, e os discípulos creram, a presença de Jesus aqui é uma pregação. Irmãos, nada acontece por acaso. Não é à toa que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Isso aqui não é uma coincidência literária. Isso aqui não foi um acidente de percurso ao escrever o texto. Isso aqui mostra, irmãos, que a presença de Jesus ali, a primeira aplicação que eu quero fazer, é que ao estar num casamento, fazer um milagre, manifestar a sua glória e pregar ali e as pessoas se converterem, o que Jesus está nos ensinando é que ele crê no casamento. A presença dele é uma prova de que ele crê. A presença dele é uma prova que ele autentica, que ele indica, que ele apoia, que ele acredita no casamento, que ele endossa a instituição. Jesus não iria em algum lugar que ele não apoiasse. Ao estar ali, manifestar a sua glória, ele está dizendo: eu creio no casamento. Casamento é algo de Deus. Casamento é algo que Deus instituiu. Irmãos, e aqui a primeira bandeira que nós levantamos como igreja: nós cremos no casamento. Não é porque muitas pessoas estão se separando, não é porque muitas pessoas estão se arrebentando dentro de casa, não é porque o casamento tem se tornado um lugar de mágoa, de dor, de sofrimento para muitas pessoas, que o casamento deixou de ser da vontade de Deus. Casamento é uma bênção, casamento é uma alegria, casamento é um projeto divino. Ao estar presente, Jesus está dizendo: eu assino, eu apoio a decisão de vocês dois de casarem, eu incentivo. Jesus é um incentivador do casamento. Jesus está provando com a sua presença e com o seu poder de que o casamento é de Deus. Mas há uma segunda aplicação, e a mais importante para nós nessa noite.
que vai ser para mim, para o meu casamento e para o céu. De que esse casamento aqui, irmão, simboliza o meu casamento e o céu. De que quando nós organizamos e quando nós casamos, nós temos as melhores das boas intenções. Esse casal, ao fazer esse casamento, essas duas famílias, eles não tinham um projeto de fracassar. Eles não tinham um projeto de vexame. Eles não tinham um projeto de escândalo. Eles não tinham um projeto de vergonha. Eles tinham boa intenção. Da mesma forma, irmãos, hoje quem casa, por pior que possa ser a pessoa, ela casa para acertar. Você casou para acertar. As pessoas casam com boa intenção. Eu faço casamento há 30 anos, 32 anos. Nunca ninguém chegou para mim, e eu sempre pergunto, por que você quer casar? Nunca aconteceu de alguém chegar para mim e falar, pastor, eu estou querendo casar com essa moça, porque eu tenho um projeto de destruir essa mulher, provar que ela é burra, xingar ela o dia inteiro, humilhar ela, traí-la, expor ela, mostrar que ela não serve para nada. A hora que ela estiver destruída, eu vou devolver para a família dela. Então, eu tenho esse projeto, eu estou precisando casar com ela, é por isso que eu estou casado. Nenhuma mulher diz assim, não, eu quero casar, pastor, porque eu tenho vontade de mostrar que esse homem é um banana, que ele não serve para nada, nunca vou me submeter a ele, quero envergonhá-lo diante dos meus filhos, diante dos parentes, quero que ele controlar ele por muito tempo, e a hora que ele já não estiver servindo para mais nada, eu quero devolver. Eu quero arrumar uma depressão para a minha vida, uma angústia, uma separação, quero gastar um monte com advogado, quero arrebentar com a minha vida, então estou querendo casar. Irmãos, ninguém faz isso. Você pode pegar o pior traficante, o pior bandido, o homem mais promíscuo do mundo, o dia que ele decide casar, ele tem motivação correta, ele tem vontade de fazer a coisa certa. Ele pode estar quebrando um monte de princípios, mas vontade de casar bem ele tem. Sonho ele tem. Essa família aqui também, irmãos, eles tinham um projeto muito bem feito. Apesar deles terem planejado, apesar deles terem se programado, apesar deles terem guardado dinheiro, de ter feito um planejamento financeiro, um planejamento logístico para essa festa, aconteceu uma tragédia inesperada. Irmãos, isso me ensina que por mais que nós estejamos preparados, por mais que a gente lê, que a gente busque ajuda, pode acontecer problema no meu e no seu casamento. Nós podemos ter crises. Nós podemos passar por momentos difíceis. Não estava planejado, mas aconteceu. É o sofrimento de um filho, é uma enfermidade, é uma crise, falta de perdão. O vinho acaba de várias formas. Às vezes o vinho que acaba é da paciência, é do sentimento chamado amor, que nós já explicamos. É a falta de perdão, é a falta de respeito. Você não tinha planejado isso, mas agora acabou. Você olha para o seu casamento, falta amor, falta alegria, falta companheirismo, falta fidelidade. Às vezes acaba a fidelidade. Pode ser a infidelidade física ou na internet. Às vezes acaba o trabalho. Às vezes o vinho que acaba é a situação financeira, é a crise. Irmãos, esse texto me mostra que por mais que você possa planejar e se preparar, todos nós estamos sujeitos a passarmos por crise no nosso casamento. Nenhum casamento está isento de crise. Nenhum casamento, nenhuma família está isento de passar por problema. Nós precisamos ter temor de Deus e ficarmos atentos. Agora, sabe o que esse casamento me ensina? Que apesar de ter planejado e fracassado, apesar de ter guardado a provisão e ela não ter dado, apesar de errarem na provisão, eles acertaram num detalhe. E o mais importante dessa noite, se você gravar isso, já valeu essa mensagem. Eles convidaram Jesus para o casamento deles. Jesus estava presente no casamento. Meu irmão, eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Jesus faz parte do seu casamento? Você convidou Jesus para o seu casamento? Jesus é o convidado especial da tua festa. Há uma mentira do diabo dizendo que a tua festa acabou. Quem sabe os fofoqueiros de plantão naquele dia já começaram. Viram os potes vazios, viram os depósitos de bebida vazios, já começaram. Gente, acabou a festa, acabou a festa. Quem sabe no seu coração já há um sentimento nessa noite que o teu casamento está acabando. Que está acabando a festa, que está acabando a alegria,
que está acabando a esperança. Você não queria, mas está acabando. Eu quero dizer uma coisa para você: se Jesus estiver presente no seu casamento, a festa não acabou. A festa não acabou. Sabe qual a diferença de Jesus para todos os outros convidados? Outros convidados dão um presente, se alegra, mas quando termina ali a festa, eles vão embora. Mas Jesus jamais nos abandona, jamais deixa o nosso casamento. E todas as vezes que você clamar a Ele, Ele vai fazer um milagre no seu casamento, para a glória dEle. O vinho do Senhor pode ser melhor. Quem sabe o seu casamento até agora foi um vinho muito ruim. Se você convidar Jesus para o seu casamento, eu quero dizer que o vinho novo é melhor. Eu digo até mais para os irmãos: um casamento em Cristo é como um vinho, quanto mais velho, melhor. É mentira do diabo que casamento feliz é só aquele que tem bastante dinheiro, bastante saúde, bastante juventude. Se você ouvir a mídia hoje, a televisão, falar o que é um casamento bem-sucedido? É um casamento que tem bastante dinheiro, tem bastante saúde e bastante juventude. Irmão, isso é mentira. Em Cristo, quanto mais velho for o seu casamento, melhor ele será. O vinho novo é melhor. Deus pode fazer um grande milagre no teu casamento. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta para você: Jesus está presente no seu casamento? Você tem convicção da presença de Jesus no seu casamento? Se você não tem, eu queria te fazer um convite. Convide Jesus hoje. Olhe para sua esposa. Se você ainda não tem um compromisso com Cristo, se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não tem um sério compromisso com o Senhor, pegue na mão da tua esposa nessa noite e diga: meu amor, vamos convidar Jesus para o nosso casamento. Vamos entregar o nosso casamento a Cristo. Quem sabe acabou o vinho do teu casamento. Quem sabe acabou a esperança do seu casamento. Quem sabe você está frustrado com o seu casamento. Quem sabe que, como aquela festa, você está olhando para o seu casamento e dizendo: acabou, acabou, não tem mais nada, não tem o que fazer. Irmãos, nesse nosso ministério de casais, nós já presenciamos Deus restaurando tantos casamentos. Quanta coisa nós já vimos. Pessoas que não tinham mais nenhuma esperança, mas em Jesus o casamento ressurgiu. Talvez a sua festa não esteja boa mais. Aliás, tua festa está acabando. Eu quero insistir com você: convide Jesus para o seu casamento. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Irmãos, é muito importante nós darmos testemunhos públicos. Você que já tem Jesus convidado para a tua festa, você que Jesus faz parte, é Senhor do seu casamento, fique em pé num testemunho. Você que já tem Jesus, você que o seu casamento já é um lugar da glória de Deus, se Deus já tem manifestado a sua glória no seu casamento. Tem hora que acaba o vinho, tem hora que acaba a alegria, mas Jesus está mudando. Agora, você que ainda não tem Jesus no seu casamento, convide Jesus. Fique em pé num ato de fé e diga assim: Senhor, eu quero que o Senhor faça parte do meu casamento. Senhor, eu preciso do Senhor na minha festa. Senhor, sem o Senhor não tem festa. Sem o Senhor não tem alegria, Senhor. Sem o Senhor não tem glória. Meu casamento é um desastre. Declare a sua dependência do Senhor nessa hora. Irmãos, vamos glorificar a Deus. Agradeça a Deus por Jesus estar no seu casamento. Agradeça a Deus pelos anos que você tem de casado. Agradeça a Deus pelas lutas que vocês já superaram. Já passaram por crises, já passaram por problemas de toda sorte. Alguns aqui já passaram por problemas de enfermidade, de infidelidade, de esfriamento físico, emocional, de culpa, de falta de perdão. E você olha para trás agora para a sua história e fala: Jesus sempre fez um milagre no meu casamento. Eu sou a testemunha disso. Glorifique o Senhor. Eu quero orar por vocês nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos nessa noite.
Nós reconhecemos que um casamento sem o Senhor não é casamento. Nós reconhecemos, Senhor, que sem a Tua presença casamento não funciona, Senhor. A festa acaba, o vinho acaba, todo mundo vai embora. É um vexame, Senhor. É um desastre sem o Senhor. Mas com a Tua presença, Senhor, as coisas são novas. O Senhor transforma, Senhor, potes